Vamos embora, pessoal, para os palpites desta segunda-feira e o Bayern em 10-0 no Auckland, PSG 4-0, dois fortes postulantes ao título aqui. Temos ainda pendentes jogo do Palmeiras e jogo do Seattle. Comenta aqui como é que você está saindo nas suas bets do Mundial. Eu quero muito saber se o desempenho de você está legal ou não. Tá muito interessante essa competição e hoje a gente tem aqui 3 joguinhos para poder analisar. O Chelsea pegando o Los Angeles, o Boca Juniors com o Benfica e a estreia do Flamengo brasileiro aí diante da equipe do Esperance de Tunis. Jogos bem interessantes e todas as minhas dicas vão rolar para eles depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinara aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro confronto do dia, jogo do Chelsea contra o Los Angeles. O Chelsea é campeão da Conference League, um time de muito gabarito e muito potencial e um dos postulantes ao título aqui dessa competição, na minha opinião, porque tem realmente vários jogadores jovens e isso numa competição que é muito física, é bastante interessante, porque jogadores aí que vão conseguir se manter durante todo o torneio. Além disso, um meio-campo de muita qualidade, com o próprio Enzo Fernandes, com o Caicedo e com o Cole Palmer, que é um craque de bola. À frente também tem jogadores bem interessantes e o Chelsea tem ainda uma defesa bem forte. Então o Chelsea em todos os setores tem tanto potencial quanto potencial de mudança. Os jogadores que entram mantêm a rotação do time alta e o Chelsea, como eu falei, é um dos favoritos ao título aqui na minha visão e é favoritíssimo no confronto de hoje. O adversário é o Los Angeles FC, é um time que é comandado pelo Cherundolo. Ele tem um estilo de jogo bem agressivo, bem dinâmico, joga num 4-3-3, gosta de ter a posse ofensiva, jogar pelos lados, mas ele até consegue ter um certo protagonismo na MLS em competições, mas quando enfrenta times, né, de muito mais gabarito, tende a ter muita dificuldade ofensiva, né? As fragilidades estruturais têm grandes chances de serem cobradas aqui para um time tão organizado taticamente como o Chelsea, que marca forte, consegue roubar a bola e eventualmente criar muitas das suas chances. Aqui, pessoal, eu não vou chorar muita cotação, não. Acho que o Chelsea vence com tranquilidade. Eu vou pegar o handicap menos 1,5 aqui do Chelsea para vencer por até 2 gols de diferença aqui, né? No mínimo 2 gols de diferença, e um time forte como tem grandes chances de encontrar espaços e vencer com tranquilidade. Um dos adversários fracos, esses americanos todos, eu tenho bastante resistência, um campeonato fraco aqui e não gostei da atuação de nenhum, então vamos que vamos nesse Chelsea menos 1,5. Para bilhete, uma vitória do Chelsea que é bem interessante e finalizações dos seus jogadores também, tanto o Enzo como o Cole Palmer, é interessante aqui nessa primeira partida. No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Boca Juniors recebendo o Benfica e a gente vai ver aqui mais uma vez um sul-africano medindo forças contra um europeu. O Boca Juniors, ele não vive os seus melhores momentos, ele já teve com certeza dias melhores e times melhores do que esse que tá indo aqui pro Mundial. Se eu não me engano, veio aqui por conta de ranking, né? Porque o Boca já não é protagonista há bastante tempo. A camisa pesa, a torcida empurra, mas ainda assim o elenco é frágil na minha visão e um elenco limitado, tá? Acho que o Boca vai ter muita dificuldade aqui nesse grupo. O Miguel Russo, ele retornou em junho para poder assumir a equipe e ele está tentando, né, fazer uma organização forte e defensiva, coisa que o Boca tinha perdido bastante. Em competições de mata-mata e tiro curto, obviamente os argentinos crescem bastante. Tem jogadores aqui de bastante qualidade no próprio meio-campo e na frente também com o próprio Cavani, o experiente jogador. O time joga num 4-4-2 que muda para um 4-2-3-1, bastante bola aérea também, mas como eu falei, é um time que tem as suas limitações, já não vinha bem no campeonato argentino, nem conseguiu se classificar para a Libertadores, então o Boca, ele é uma incógnita e um dos times mais fracos aqui na minha visão desses sul-americanos que foram para o Mundial. De um outro lado, a gente tem um Benfica muito forte, um Benfica que é um dos europeus aqui que eu acredito que pode ir longe também. Tem um time muito bem organizado, com bons potenciais e que está descansado fisicamente, tá? O treinador é o Bruno Lage, que está desde setembro de 2024. Ele tem um padrão tático bem forte, pressão alta também e gosta de fazer transições rápidas, tá? Jogando um 4-2-3-1, variação para 4-3-3. Tem jogadores como o Arthur Kuglu, o próprio Schlupp e também o Pavlidis. Esse jogador é um jogador bem interessante e olho nos gols dele aqui nessa partida, até porque pega o Auckland também e aí pode ser inclusive um dos artilheiros aqui desta competição. O Benfica é bastante favorito, possibilitaram na abertura aqui o handicap menos 0,25 do Benfica. Eu estou posicionado nessa linha pré. E agora a gente tem a linha do Benfica favorito como cotação de 1,70. Para bilhete, vou deixar para vocês aqui recomendado um dupla chance do Benfica. Para você pegar ao vivo, menos 0,25 do Benfica. Se você não entrou pré, é a mais interessante. E é a que eu vou recomendar aqui no vídeo para vocês. Acho o time mais forte do que o do Boca. Vai ter um pouquinho de dificuldade por conta de uma forte marcação, um jogo de estreia, mas eventualmente vai conseguir aí fazer valer a sua maior força tática e técnica hoje diante da equipe argentina. Então vou nesse menos 0,25 ao vivo do Benfica. Se porventura sair atrás,
antes de você entrar, pode pegar o dupla chance aí que você vai estar muito bem posicionado. Para poder finalizar, pessoal, temos aqui a estreia do Flamengo, que é bastante favorito diante do Esperando de Tunísia, mas será que o Flamengo vai ter essa facilidade toda? O Flamengo vem com resultados interessantes, tem uma vitória aqui diante do Palmeiras pelo Brasileirão, que colocou o time em ótimo potencial, a vitória diante do Fortaleza em casa também, mas internacionalmente, contra adversários até mais frágeis, o Flamengo mostrou dificuldade, venceu só por 1-0 a equipe do Táchira, também venceu por 2 só a equipe da LDU, contra o Cetal Córdoba não conseguiu vencer nem na ida, ainda perdeu, né, na ida e empatou na volta, então o Flamengo tem alguns asteriscos aqui em termos de desempenho. Tem também essa questão do Gerson, que tá perturbando bastante o ambiente, mas fato é que é um time que tem um excelente poder de marcação, um time que se defende muito bem e, obviamente, com muito gabarito no lado ofensivo, principalmente com a Arrascaeta, também o Bruno Henrique, o próprio Pedro também, que é uma das esperanças de gol desse time, que pode fazer bonito neste Mundial. O Esperando de Tunísia é um dos times mais vitoriosos também do continente africano, sublime no seu país, tem uma torcida muito grande também e que vai tentar mostrar no Mundial o que ele mostra nas partidas locais, que é um time de muita coletividade, poder de marcação, linhas compactas, então acho que o Flamengo vai ter um pouco de dificuldade para poder furar, porque vai ser um jogo bastante brigado, os times já vendo a própria Tunísia na seleção, na Copa, um time de muita marcação, então isso deve se repetir porque o DNA das equipes é parecido, tá? O time não tem grandes estrelas do futebol mundial, como eu falei, se destaca por conta da coesão dos seus jogadores. O Flamengo também é um time que tem uma defesa forte. Se a gente vê as estatísticas aqui, são dois times com defesas muito fortes, embora ataques muito poderosos. A linha de gols desse jogo está em 2,5, quase que indo para 3, 3,5. E eu vou recomendar para vocês o menos de 3 gols, pessoal. Eu acho que esse não vai ser um jogo muito para gols, não. Embora sejam dois ataques muito capazes, o nível de enfrentamento agora parecido dos times fortes, né, faz com que o jogo, na minha visão, seja muito mais brigado, um jogo de estreia, um jogo nervoso, então acredito que vai ser decidido um pouco mais nos detalhes aqui, e quem sair atrás vai ter muita dificuldade de conseguir reverter o resultado, porque são duas defesas sólidas. Não à toa nos jogos dos times aqui, ó, a maioria dos confrontos, inclusive do Flamengo, só 20% dos jogos tem mais de 3,5 gols, então acho que a gente tá bem defendido nesse menos 3 asiático, e a minha indicação para essa partida. Para poder finalizar, pessoal, vou deixar para vocês aí uma triplinha, né, com a vitória do Chelsea, dupla chance do Benfica e menos de 4 gols e meio no jogo do Flamengo Esperando Tunísia. Acho que vai ser um jogo bem brigado aí, então a gente tá muito bem posicionado, uma cotação de 1,68 e acho interessante para esse bilhetinho. E esses são os meus palpites para esta segunda-feira. E é isso aí, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, mais dicas no meu grupo gratuito no Telegram, primeiro comentário fixado, e vamos que vamos. Um forte abraço para todo mundo aí e boas apostas.